Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vou gravar uma aula muito especial. A melhor camisa, o melhor assunto, fator unitário, a libertação da regra de 3. Chega de sofrer, a química tem que ser fácil. É isso aí, Química YouTube Edu, educação fácil para a juventude estudar. Vamos então ao assunto de fator unitário. Fator unitário é algo muito antigo na química. O livro Cott Station, na terceira edição de que eu disponho, tem na página 25 o assunto. Só que eu só vim a trabalhar com esse sistema aqui no Rio de Janeiro depois dos 60 anos, porque um amigo meu, professor César Augusto Pereira, me ensinou. Eu aprendi com o meu colega usar o fator unitário. Você, jovem, tem que aprender já. Aproveite enquanto é jovem, porque é fantástico. Abaixo, regra de 3. Fator unitário. De que se trata o fator unitário? Trata-se de 3 grandes verdades. A primeira verdade é a seguinte: qualquer grandeza continua a mesma quando for multiplicada pela unidade. Razoável. Se você multiplica por 1, não há como alterar a grandeza. A grandeza continua a mesma. Segunda frase: toda identidade. Identidade, nós vimos, 1 litro não corresponde a 1 decímetro cúbico. Decímetro cúbico não são 1000 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos não pode ser chamado de cc, centímetros cúbicos? Pode. E 1 litro não são 1000 mililitros? Sim. E 1 metro cúbico não são 1000 decímetros cúbicos? Ora, se 1 metro cúbico são 1000 decímetros cúbicos e 1 decímetro cúbico é 1 litro, então eu posso dizer que 1 metro cúbico é 10 na terceira litros. Isso é que se chama de identidade. Todas essas verdades, todas essas identidades pode ser transformada num quociente fracionário de valor 1. Admitindo esta identidade de que 1 metro cúbico corresponde a 10 na terceira litro, eu posso estabelecer uma fração cujo valor é 1, desde que a grandeza do numerador, 1 metro cúbico, seja igual à grandeza do denominador, 10 na terceira litro. Se o numerador é igual ao denominador na sua grandeza, o quociente é 1. Da mesma forma que se eu coloquei o metro cúbico no numerador, dando o fator unitário, eu posso colocá-lo no denominador, desde que no numerador eu coloque a sua identidade. A identidade do metro cúbico é 10 na terceira litro. Esse quociente também é 1. Qual dos 1s eu vou utilizar? Esta vai ser a grande jogada. Admitindo a terceira frase, o valor dado multiplicado pelo fator unitário vai cancelar a unidade indesejada, ficando a unidade desejada, que é a unidade do valor desejado. Sim, porque no fator unitário nós temos grandezas iguais em unidades diferentes. Esta unidade metro cúbico vai ser importante para mim no final do problema? Se não for importante, eu vou cancelar. Ela passa a ser indesejada. Tem que ser eliminada. Será substituída por uma desejada. Como é que fica isso? Então vem cá. Vamos ao exemplo prático.
admitido que o volume de uma gota de lágrima, calma aí, lágrima de alegria, a alegria para sair de multiplicações e divisões. Admitido que o volume de uma gota de lágrima de alegria tem 0,03 mililitros. Quantas gotas enchem um copo de 300 mililitros? Esta é a pergunta. Quantas gotinhas serão necessárias para encher um copo de lágrimas de alegria? Muito bem. Vamos lá. O que é que eu tenho para transformar na resposta do meu problema? Vamos ler. E aqui tu tem que ter calma. Vá com calma, porque aqui está o grande segredo do processo. Admitido que o volume de uma gota de lágrima tem. Opa, o que eu entendi com essa leitura? Com essa leitura eu entendi que a gota tem um tamanho. Este tamanho está associado a uma gota. E o que isso se chama? Isso chama-se identidade. Eu descobri nessa leitura que uma gota, no caso de lágrima, corresponde a 3, 10 na menos 2 mililitros. Lembra? O litro sempre maiúsculo, o M. O mililitro, o M é minúsculo. E sempre trabalhamos com potência de 10 para facilitar as contas. Achei uma identidade. A identidade dita que uma gota tem um volume. Bem, quantas gotas enchem um copo de 300 mililitros? O que é o 300? O 300, meu amigo, o 300 mililitros nada mais é do que o valor dado. É o valor dado. O meu copo tem 300 mililitros. Este valor dado, vou transformá-lo em quê? Na pergunta do problema. Quantas? A pergunta, como tu sabe, é o termo incógnito. Quantos? X. Quantos? X. X o quê? Muito importante. A exatidão da questão exige não apenas o número, mas a unidade que leva atrás de si próprio. 300 o quê? Mililitros. Quantos o quê? Quantos o quê? Quantas gotas? Esta é a pergunta fundamental. Saber o que eu quero. Eu quero saber quantas gotas. A partir de 300 mililitros não tem nada a ver. Mililitro não tem nada a ver com gota. Não tinha, mas vai passar a ter. Porque esse valor dado, multiplicado por um fator unitário correto. Se eu multiplicar por um fator unitário, olha o fator unitário. Qual é o fator unitário que eu vou utilizar? O fator unitário será o quociente fracionário em cima da identidade. Eu vou criar um quociente que é a tal da fração, que vai ter unidade desejada, unidade indesejada, encurtando a conversa. Se uma gota são 3/10 na segunda mililitro, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que uma gota sobre 3/10 na menos 2 mililitros valha 1. Este é um fator unitário. Coloquei no numerador a grandeza uma gota. Coloquei no denominador a grandeza 10 na segunda mililitros. Como essas grandezas são iguais, com unidades diferentes, este quociente é igual a 1. Do mesmo jeito que eu posso inverter. Ou isto ou aquilo. Aquilo que 3/10 na menos 2 mililitros sobre uma gota, este quociente também é igual a 1. Eu posso ter um fator unitário de um jeito ou o seu contrário. O numerador está numa grandeza que equivale à grandeza do denominador, fundamentado na identidade de que a gota são
0,03 mililitros. Então, eu vou escolher qual? Qual o 1 que eu ponho aqui? Eu ponho o 1 em que a gota está em cima ou eu ponho o 1 em que a gota está embaixo? Eu vou colocar o 1 que tem a gota em cima. Por que eu vou colocar aquele 1 que tem a gota em cima? Porque a gota tem que permanecer no meu pensamento. A gota é o valor que eu desejo. Então a palavra gota, juntamente com o seu número 1, uma gota, vai no numerador, porque ela tem que ficar na resposta. É a unidade desejada do valor desejado. Se a gota fica em cima, quem fica embaixo para contar a história? 3, 10 a menos 2 mililitros. Esta unidade 1, este fator unitário, é que eu usei. Então vamos ler a terceira frase agora. O valor dado multiplicado por este fator unitário vai cancelar a unidade indesejada. Porque nós vimos de que mililitro não é a resposta. Mililitro é o valor dado. É mililitro, uma unidade, nesse caso, uma unidade indesejada. Cancelei o mililitro e sobrou o quê? Ficando o quê? Ficando a unidade desejada. Pronto, acabou-se o que era doce. Claro, com todo respeito ao seu professor, que te ensina com tanto esforço, se uma gota corresponde a 3/10 a menos 2 mililitros, X gotas serão 300 mililitros. Aí que multiplica os extremos, multiplica os meios, isola o X, multiplica, divide, muito trabalho. Aqui nós não temos trabalho nenhum. Por que não temos trabalho? Porque não tem trabalho. É só simplificar. O que vamos ter afinal? Nós vamos ter que simplificar o número 1, o número 3 com o número 3. Aí de 300 vai ficar 100, ou 10 na segunda. O 3 cancela. E agora, o 10 na menos 2. Cuidado, olha aí. Matematiquinha, tem que prestar atenção. A potência de 10 no denominador, ao subir para o numerador, vai trocar o sinal do seu expoente. Então, de 10 na menos 2, ao subir vai ficar 10 na mais 2, que estará multiplicando com 10 na mais 2. 10 na mais 2 com 10 na mais 2 vai dar 10 na mais 4. Então, quantas gotas serão? 10 na quarta gotas. O número foi cancelado o seu 3. As potências foram somadas seus expoentes. E a gota continua. A gota é a unidade remanescente. As respostas serão 10.000 gotas. Pode começar a chorar de alegria. Quando der 10.000 gotas, vai encher o meu copo de felicidade.